Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor René, professor de Teoria do Direito na Faculdade de Catuaí, e nós estamos agora na nossa quarta aula virtual. Na aula passada, na terceira, eu fiz uma espécie de recapitulação daquilo que a gente já havia visto e ficou um pouquinho longa, né? Deu uns 17 minutos, eu peço desculpas a vocês. Então essa aula eu vou tentar ser um pouco mais breve, até porque ela tem mais conteúdo. Então só vou apontar uma coisa ou outra aqui para a gente seguir com o nosso conteúdo. Pois bem, nós reiniciamos então o capítulo 1 do livro do professor Dimitri de Moles. Na aula passada nós falamos então sobre, em que pese haver muitas divergências, muitas definições distintas sobre o que é o direito, né? Praticamente todos os autores concordam sobre 3 pontos. A questão que surge agora dessa aula: por que então há tanta divergência? Por que os autores diferem entre si? E a resposta do professor de Moles tem a ver com o elemento número 1 da aula passada, que é a relatividade histórica do tempo. Então, boa parte das divergências entre os filósofos é que as definições são dadas a partir da sua própria realidade, né? Das próprias circunstâncias nas quais o teórico está inserido. Então, depende do local geográfico em que ele se encontra e do tempo, né? Da cronologia em que ele está, do ponto cronológico que ele está inserido. Mas, além disso, também tem um outro aspecto. Por quê? Porque mesmo alguns teóricos situados na mesma região, ou seja, partícipes da mesma cultura, e no mesmo tempo apresentam definições bem divergentes entre si sobre o que é o fenômeno jurídico. Entre eles, nós temos o exemplo do professor Hans Kelsen, que é um normativista, e do professor Eugen Ehrlich, que é um sociologista. Ambos são de cultura germânica e ambos viviam no mesmo tempo, foram fundadores de uma mesma revista científica e travaram ardorosos debates sobre a definição do direito. Isso se explica, entre outras coisas, porque a definição do direito traz em si, muitas vezes, elementos ideológicos. A definição do direito, o modo como as pessoas percebem o fenômeno jurídico, não raro, acaba sendo influenciada pela sua cosmovisão e pela sua ideologia. Então, nós temos abordagens distintas. Por exemplo, o professor Hans Kelsen vai ter uma abordagem do fenômeno jurídico enquanto ordenamento jurídico, ou seja, enquanto sistema de regras institucionais vigentes num determinado tempo e num determinado lugar. Então, o direito, para Hans Kelsen, de modo muito simplificado, claro, é um conjunto de regras, um conjunto de normas gerais e abstrato, situado num tempo e num lugar. Já o professor Eugen Ehrlich, ele vai olhar para isso e falar: não, direito não é isso. Por quê? Porque eu posso ter uma norma abstrata que não atende aos anseios sociais e nunca foi aplicada, ou ela é descumprida socialmente, e nem é vista como obrigatória. Então o professor Eugen Ehrlich, ele vai estudar, para ele a definição de direito é o direito vivo, ou seja, o direito vivenciado, experienciado empiricamente por aquela sociedade, por aquela cultura. Perdão. Mas o objetivo dos dois professores é muito diferente. Então, não é que essas definições estão erradas. É que cada um tinha uma finalidade em mente. Quando o professor Kelsen olha para o fenômeno jurídico, ele não está muito preocupado em definir o que é o direito como um todo, e sim construir uma ciência pura do fenômeno jurídico, do direito. Então ele vai definir
Para ele, o fenômeno jurídico só importa enquanto objeto de estudo de uma ciência autônoma. Então, o direito para ele é um sistema abstrato de normas. É isso que deve ser estudado pelo cientista do direito. Né? Essa é a proposta do professor Kelsen. Já o professor Eugen Ehrlich, ele não quer saber sobre a construção de uma ciência pura e autônoma própria do jurista. Ele quer explicar o direito tal como as pessoas vivem socialmente. Por isso ele está preocupado em fazer uma sociologia do direito. Então ele não pode ter o mesmo conceito, a mesma definição que o professor Kelsen. Tudo bem? Feito isso, nós vamos ver a partir do de Moles que nós temos pelo menos 3 tipos de abordagem do fenômeno jurídico. Ou seja, 3 tipos de metalinguagem também, para além daquelas que eu já mencionei nas aulas passadas. Nós vamos ter uma abordagem apologética, nós vamos ter uma abordagem crítica e nós vamos ter uma abordagem neutra. Uma abordagem apologética, de modo muito simplificado, é uma abordagem engajada. Né? Como o próprio professor de Moles ele define, o termo decorre de uma palavra grega chamada apologia. Essa palavra apologia indica o discurso apaixonado feito para defender e justificar algo. Portanto, muitas vezes quando nós formos para os manuais de direito, nós vamos encontrar uma definição apologética. São tentativas de definir o direito a partir da ideia de justiça. E aí o professor de Moles vai procurar explicar o porquê disso. Aí ele cita alguns autores que deram definições apologéticas, como por exemplo São Paulo, Acúrcio e vários outros autores contemporâneos ou não. Eu separei só uma que dá exemplo aqui, é o do Jean-Etienne Marie Portalis, que foi principal autor do Código Civil Napoleônico. Em 1802 ele disse: as leis não são puros atos de poder, são atos de sabedoria, de justiça e razão. O legislador exerce menos uma autoridade do que um sacerdócio. Portanto, note que ele define o direito a partir da ideia de justiça. O direito é algo bom em si mesmo. Notado? Ao contrário desses autores que vão dar uma definição apologética, uma definição idealista do direito, nós vamos ter os autores que trazem uma abordagem, que optam por uma abordagem denominada crítica. Para os críticos, a definição do direito tem muito mais a ver com um instrumento de dominação que legitima a exploração econômica e a exclusão social, já que é aplicado de forma seletiva, em detrimento de grupos socialmente fracos, e contribui para a preservação de privilégios dos poderosos, reproduzindo a desigualdade social. Então, se para os apologetas o direito é algo essencialmente bom, para os críticos o direito é algo essencialmente mau. Simplificando, né? O direito é algo que escamoteia, que esconde a desigualdade social e que, inclusive, é uma ferramenta para a manutenção do status quo. É uma ferramenta dos poderosos contra os fracos. É uma forma de garantir a sua dominação. O primeiro, ao contrário do que a gente pode imaginar, que essa é uma abordagem nova, né, ou recente, não. O primeiro relato que nós temos de uma abordagem crítica é de Trasímaco de Calcedônia, na obra de Platão, A República, onde é um dos adversários de Sócrates, na tentativa de conceituação do direito. Mas não somente ele, Spinoza também, e o próprio Marx e a teoria marxista do direito tende a ver o direito dessa forma. Mas isso não significa que você precisa ser de esquerda, né? Ou um contestador ou um revolucionário para isso. E o de Moles deixa isso bem claro, porque um dos autores, e talvez um dos principais autores contemporâneos que compreendem o direito dessa forma, de forma crítica, é o professor Rudolf von Ehring, o principal aluno do professor Savigny, que já conversamos sobre ele, e ele define o direito com base em 3 elementos, né, rapidamente aqui, que a essência do direito é a capacidade de coação e o exercício de violência contra os transgressores, que o direito é um produto
dá força de grupos sociais que conseguem impor certas normas jurídicas. E 3, que o direito surge da luta de interesses. E muito longe, mas muito longe de ser um progressista ou de ser alguém relacionado aí aos grupos de esquerda, Rudolf von Ehring, na verdade, era bem... não vou usar a palavra conservador contemporaneamente, porque não é essa, mas realmente ele não era um contestador social. Né? Ele estava muito longe aí de ser partidário da esquerda ou de ser um revolucionário. E mesmo assim, ele traz essa concepção. E temos ainda alguns autores, poucos autores hoje são adeptos da tradição crítica. Se você pegar a maioria dos manuais de introdução ao direito ou dos livros de direito, quase que a unanimidade deles traz uma visão apologética do fenômeno jurídico. Por fim, nós temos também uma abordagem neutra, que é a que o de Moles entende como correta. Para o de Moles, tanto os apologetas quanto os críticos têm uma falha na sua definição, uma falha metodológica. Por quê? Porque o certo para a gente validar, para a gente justificar o direito ou para a gente criticá-lo, nós precisamos ver tal como ele se apresenta objetivamente para a gente, que é basicamente o que o Kelsen tenta fazer. Então, o direito pode ser, sim, e de fato muitas vezes ele como o próprio de Moles reconhece, uma ferramenta dos poderosos para a opressão das pessoas que não têm poder. Nesse ponto, do ponto de vista político, o de Moles concorda com os críticos. Mas ele fala que, do ponto de vista metodológico, para uma definição do direito, não é bom que a gente ande assim, porque, por exemplo, nós temos também ocasiões em que o direito também acaba protegendo os fracos. Nem sempre o direito acaba ficando do lado dos poderosos, como, por exemplo, a gente dificilmente conseguiria explicar o direito do trabalho no Brasil, por exemplo, se a gente adotar uma definição marxista de direito. Também dificilmente a gente vai conseguir explicar o direito previdenciário, ou seja, toda forma contra-hegemônica, né, contra burguesia, não seria possível, né, de uma definição, se nós partíssemos de uma definição crítica do direito. Então a melhor definição é uma definição neutra, eu quero que vocês leiam aí. E basicamente seria o seguinte: para que a gente defina o direito, nós temos que procurar, na medida do possível, afastar as nossas pré-compreensões, os nossos preconceitos, os nossos prejuízos. Temos que tentar dar uma definição desapaixonada do direito. Tudo bem? Essas eram as 3 abordagens, né? Por isso há divergência no direito, porque existe essa relatividade histórica e existem essas 3 formas possíveis, né, de abordar o fenômeno jurídico: uma abordagem apologética, uma abordagem crítica e uma abordagem neutra, né, uma definição neutra. E aí, depois que nós definirmos de modo neutro o direito, aí sim nós podemos religar as nossas concepções pessoais para ver se o direito está realmente legitimado, se o direito está atendendo à justiça ou não, se o direito merece uma crítica, né, mostrando aí os aspectos ideológicos que ele procura esconder, né, legitimando a dominação de classe ou escondendo aí a dominação dos poderosos. Tudo bem? Pessoal, era isso. Tem mais uma atividadezinha aqui para vocês. Tem o prazo de uma semana. Ficou aqui em 13 minutos esse vídeo. Ainda estamos um pouquinho longo, né? Os vídeos ainda estão ficando um pouquinho longos. Peço desculpa para vocês. E contem comigo. Não deixem de me mandar mensagem no WhatsApp ou aqui mesmo pelo Moodle. Enfim, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas comigo. Tudo bem, pessoal? Forte abraço e até semana que vem.